Oi, gente! Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a explicação dos conteúdos da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 6, segundo ano do ensino médio. A aula de hoje é sobre ciclos econômicos do Brasil. Eu espero que vocês, ao longo desta aula, possam desenvolver a seguinte habilidade: verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas diversas escalas. Espero ainda que vocês sejam capazes de identificar as contradições que se manifestam espacialmente decorrentes da demografia. Então, como vocês viram aí, o tema central da aula são os ciclos econômicos. O que seriam esses ciclos? É uma tentativa de dividir a história do Brasil em etapas. Então, olha, é uma divisão da história do Brasil em etapas, tendo como referência a atividade econômica principal, certo? Então, os ciclos econômicos são uma tentativa de dividir a história do Brasil em etapas, de acordo com a atividade econômica principal. Diante dessa tentativa, surgiram algumas etapas, como, por exemplo, a etapa do ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, do café, do algodão e da borracha. Eu gostaria de reforçar aqui com vocês que essa delimitação dessas etapas ou dos períodos, tanto do início do período quanto do término do período, não são tão precisos. A gente coloca a data, mas isso não significa que seja, por exemplo, o ciclo do café. Ele tenha que ter começado obrigatoriamente no ano de 1850. É só um exemplo, tá? Então, a data, ela não pode ser vista como tão precisa, certo? Uma outra coisa também importante é que quando um ciclo termina, isso não significa que aquela atividade econômica deixou de ser produzida. Por exemplo, o fim do ciclo da cana-de-açúcar deu início ao ciclo da mineração. Isso não significa que a cana-de-açúcar deixou de ser produzida no Brasil. Não, ela continuou sendo produzida e é produzida até hoje. Então, o ciclo, na verdade, é a atividade principal. Não significa que só aquela atividade era produzida e que todas as outras deixaram de ser produzidas, ok? Então, vamos estudar um pouquinho de cada um desses ciclos. O primeiro dos nossos ciclos é o do pau-brasil. Usualmente, a gente fala que ele foi de 1500 a 1530, mas volto a reforçar, não são datas tão precisas assim. Então, como eu disse, foi a primeira atividade de exploração do território brasileiro e foi realizada pelos portugueses. O que era o pau-brasil? O pau-brasil era uma árvore muito abundante no território brasileiro, uma árvore nativa da Mata Atlântica, da qual saía uma resina vermelha usada para tingir tecidos. E a madeira era utilizada para construir objetos. Os portugueses utilizaram no início a mão de obra indígena. Como que eles faziam isso? Eles praticavam com os indígenas escambo. Então, eles ofereciam alguns objetos, espelhos, para a população nativa, porque eles não conheciam e achavam que aqueles objetos eram muito valorosos, eram muito significativos e tal. E, em troca, os índios faziam o trabalho da exploração do pau-brasil. Entretanto, conflitos começaram a acontecer e os portugueses se interessaram pelo processo de escravização das populações indígenas.
e daí muitos conflitos aconteceram, exatamente por conta dessa tentativa de escravização dos indígenas, e aí uma consequência foi o declínio do pau-brasil. Então, esse declínio do pau-brasil, vou colocar aqui, está associado a alguns fatores, como, por exemplo, os conflitos gerados pela tentativa de escravização dos indígenas, e também um outro problema foi os sinais de extinção que já apareciam, porque a madeira foi demasiadamente explorada, e um outro fator foi também o advento da cana-de-açúcar sendo muito valorizada no mercado europeu, certo? O declínio do pau-brasil coincidiu com a ascensão do ciclo da cana-de-açúcar. Então, vamos ao próximo ciclo econômico da história do Brasil. Em termos históricos, né, como que a gente tenta delimitar esse ciclo de forma aproximada? A gente diz que ele compreende a segunda metade do século XVI e vai até o final do século XVII. Onde essa atividade estava concentrada? Na região Nordeste, sobretudo no litoral. Para a produção do açúcar, foi preciso instalar engenhos, onde a cana era moída, onde a cana era manufaturada, para a produção não só de açúcar, mas também de rapadura, aguardente e outros derivados. No Nordeste, nós tivemos duas grandes capitanias que se destacaram na produção do açúcar, que foram Bahia e Pernambuco. É importante ressaltar que, neste momento, o Nordeste era o eixo político e econômico do Brasil. Político, porque a capital era Salvador, e econômico, porque a atividade principal da colônia estava ali, naquela região, no Nordeste, por exemplo, né? Por que foi um período de grande sucesso? Porque havia naquele contexto um processo de valorização do açúcar no mercado europeu. Quem eram as pessoas que trabalhavam nos engenhos? Os africanos escravizados. Então, havia um processo de exploração do ser humano em curso. Então, os portugueses começaram a realizar o tráfico negreiro e o processo de escravização de africanos. O sistema agrícola da cana-de-açúcar era chamado de plantation. Um sistema plantation é baseado na monocultura, ou seja, no cultivo de apenas um gênero agrícola. Era baseado nos latifúndios, ou seja, as grandes extensões de terras, e era também baseado no uso da mão de obra escravizada. Então, as pessoas foram exploradas e, além disso, a produção era voltada ao mercado externo. Então, essas eram as características da produção de açúcar. É importante ressaltar que a produção de outras colônias europeias começaram a ganhar destaque, sobretudo a partir da década de 1640, destaque principalmente para as Antilhas, e aí diante disso o Brasil se viu num problema, né? Porque ele começou a ter concorrentes de peso, concorrentes que ofereciam um preço melhor. Então, a produção brasileira acabou enfrentando muitos desafios, né? E por isso acabou perdendo espaço no mercado europeu para a produção que era feita em outras colônias europeias. O Brasil até tentou recuperar a produção, mas não conseguiu, e diante disso houve um momento de estagnação da colônia. Essa estagnação econômica teve seu fim quando emerge o outro ciclo econômico, o próximo ciclo econômico, que foi o ciclo do ouro. A gente pode, sem medo, dizer
que o ciclo do ouro representou o ápice da economia brasileira durante o período colonial. Ela teve início no final do século XVII, com a descoberta das primeiras minas na região sudeste, onde Minas Gerais, Goiás e depois Mato Grosso. Lembrando que Goiás e Mato Grosso pertencem à região centro-oeste, mas o primeiro estado onde foi descoberto ouro, né, e pedras preciosas foi Minas Gerais e fica no sudeste, ok? Diante da emergência desse ciclo do ouro, o Nordeste perde o papel de centro político e econômico. É importante ressaltar que a capital a capital vai ser transferida, por exemplo, durante o ciclo do ouro, a capital vai ser transferida para o Rio de Janeiro, deixa de ser Salvador. Além disso, muitas pessoas vão migrar para o Sudeste e o Centro-Oeste. Muitas pessoas vão fundar vilas, aldeias. Então, a gente vai observar um aumento populacional na área mineradora, o surgimento de novas vilas e aldeias na região mineradora e toda uma infraestrutura. É importante ressaltar que a mão de obra utilizada durante o ciclo do ouro continuava sendo a mão de obra escravizada dos africanos. Além disso, a coroa portuguesa cobrava altos impostos sobre os minérios extraídos e a taxação era feita nas casas de fundição. Para vocês entenderem, eram vários impostos. Havia o quinto, que era um imposto que dizia que 20% de toda a produção do ouro caberia ao rei de Portugal, né? Então 1/5 da produção. A derrama, que era uma cota de aproximadamente 1.500 quilos de ouro por ano, que tinha que ser obrigatoriamente atingida, como se fosse uma meta pela colônia, e que se ela não fosse atingida, os bens dos senhores das lavras, onde o ouro era explorado, seriam penhorados. E havia também a captação, que era um imposto que o senhor das lavras tinha que pagar por cada escravo que trabalhava em seus lotes. Então havia um conjunto de impostos para que a coroa portuguesa lucrasse muito com a exploração do ouro. Em que contexto o ciclo do ouro entra em declínio? O contexto é o contexto de altos impostos, taxas, punições e abusos de poder político exercido pelos portugueses sobre o povo que vivia na região mineradora e também no Brasil como um todo. Além disso, o país, vai viver também um crescimento demográfico caracterizado pela pobreza e pela desigualdade. Soma-se a isso a insatisfação da população diante dessas realidades socioeconômicas. É no contexto do ciclo do ouro que vão surgir movimentos pró-independência, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira. Além disso, a gente tem também a diminuição da matéria-prima em si, porque ela foi exaustivamente explorada, então houve uma diminuição do ouro, uma diminuição dos diamantes, uma diminuição de outras pedras preciosas. Então, esse contexto de pobreza, esse contexto de desigualdade, esse contexto de impostos altos cobrados, gerou o declínio do ciclo do ouro. O declínio do ciclo do ouro marca o início de 2 novos ciclos econômicos, o ciclo do algodão, bem breve, e o ciclo do café. O ciclo do algodão, que durante um tempo foi chamado de ouro branco, pode ser periodizado como um dos principais produtos de exportação a partir do século XVIII até
o início do século XIX. Por que o algodão se tornou um item importante? Porque neste contexto estava acontecendo a Revolução Industrial na Inglaterra e havia, portanto, uma demanda por matéria-prima para suprir a indústria têxtil. Para quem não sabe, a indústria têxtil é a que produz tecido e o algodão é matéria-prima para muitos tecidos. A produção de algodão no Brasil estava concentrada principalmente em Pernambuco, Bahia, São Paulo e Ceará. Esse período também ficou conhecido como Renascimento Agrícola, uma vez que produtos tropicais passaram a ter novamente destaque na produção nacional. Haja vista que em ciclos passados a cana-de-açúcar tinha tido um destaque, né? Ainda no cultivo do algodão, ainda foram utilizados mão de obra de escravizados. Ela também era uma produção voltada para o mercado externo, baseada nos latifúndios, que são as grandes propriedades rurais, e na monocultura, que era no cultivo de um único gênero agrícola, no caso o algodão. O café, por sua vez, foi e ainda é um dos principais produtos de exportação no país. E em meados, essa emergência do café como um dos principais produtos de exportação do país se deu em meados do século XVIII, onde, né, outra coisa, o auge do ciclo do café foi no século XIX, onde café era amplamente produzido, no Vale do Paraíba. Era o principal local de cultivo, porque essa região possui um solo favorável à agricultura, um solo bastante fértil, conhecido como terra roxa, porque é um solo de coloração bem escura, certo? O ciclo do café vai chegar a utilizar a mão de obra escravizada só no inicinho, né, nas lavouras. E por que só no início? Porque a abolição da escravidão coincide com esse período do ciclo do café. E aí, com a abolição da escravidão, houve um estímulo para que imigrantes europeus assumissem esse trabalho nas lavouras, praticadas no sistema de monocultura. Só para vocês terem uma ideia, no final do século XIX, o Brasil chegou a exportar mais da metade do produto para consumo mundial, ou seja, o Brasil abastecia o mundo em quase metade do café consumido. O declínio do ciclo do café foi no início do século XX e tem a ver com a crise de superprodução de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, mas tem também relação com a Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras, ou seja, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Por fim, nós vamos tratar aqui agora do ciclo da borracha. A gente pode dizer que o ciclo da borracha tem duas fases principais, uma que foi de 1879 a 1912 e a outra que vai de 1942 a 1945. Na primeira fase, o látex foi um produto importante de exportação porque ele era utilizado na produção da borracha. Onde que esse látex estava concentrado? Em Manaus, no Amazonas, Porto Velho, em Rondônia e Belém, no Pará, ou seja, na região norte. De onde o látex era extraído? De uma árvore chamada seringueira. Por que esse látex era importante? Porque havia uma revolução industrial em curso, nesse período da Segunda Revolução Industrial, e por isso a Inglaterra, vivenciando a Segunda Revolução Industrial, demandava matéria-prima para a fabricação de produtos. É neste contexto que o látex, ou seja, a matéria-prima usada para a produção de borracha, foi muito importante, né? O Brasil chegou a exportar 40%, né, de látex lá da Amazônia.
essa produção ela começa a entrar em declínio porque outras regiões, como por exemplo na Ásia, começou-se a produzir um látex a custos bem menores do que os do Brasil. E aí, então, devido a essa concorrência, houve uma queda muito brusca no preço do látex, o que acabou inviabilizando ou dificultando a exploração comercial da borracha amazônica, que não era tão competitiva, certo? Pensando na economia do Brasil atual. No Brasil, nós temos um desenvolvimento dos 3 setores, o primário, que é a agricultura, pecuária e extrativismo, o secundário, que são as indústrias, e o terciário, que é o comércio e a prestação de serviços. Aqui está errado, aqui fala que o país há muito abandonou a monocultura. É uma afirmação errada porque existem muitas propriedades no Brasil que são monocultoras, ou seja, que produzem apenas um gênero agrícola, haja vista as monoculturas de soja, né? Então, é um equívoco aqui. Apesar do Brasil ter um setor secundário e terciário desenvolvido, a nossa economia, ela é uma economia ainda baseada na produção agrícola. Como que eu sei que ela é uma produção baseada na Como que eu sei que ela é uma economia baseada na produção agrícola? Ora, o Brasil está entre os maiores exportadores de soja, frango e suco de laranja. Também é líder na produção de açúcar e outros derivados, como por exemplo os derivados da cana, da celulose e de outras frutas tropicais. Além disso, a nossa indústria da carne também é muito desenvolvida. Para vocês terem uma ideia, nós somos o 3º produtor mundial de carne bovina. Então, a produção no Brasil hoje realmente não é uma produção basicamente primária, não é. Nós temos um setor primário muito desenvolvido, um setor secundário e terciário. Em termos de mão de obra empregada, só fazer um contraponto aqui, em termos de mão de obra empregada, mão de obra, tá? A maior parte da população está empregada no setor terciário. Isso é uma questão importante. Porque quando a gente fala aqui que a economia brasileira é baseada na produção agrícola, a gente pode achar que a maior parte da população depende disso. E na verdade não. A exportação brasileira é baseada na produção agrícola. Mas a mão de obra dos brasileiros está empregada, na sua gigantesca maioria, no setor terciário, ok? Fiquem ligados aqui no canal, pessoal, que amanhã eu vou fazer a correção das atividades, tá bom? Um beijo e até amanhã.